Mais uma vez, história de Jeito de Opinião. E dessa vez, nada mais nada menos que Silvio Pecílio. Silvio Rodrigues Pecílio Cunha, né? Vamos nesse bate-papo. Silvio, quando é que você chegou aqui em Rondônia? Qual a primeira vez que você veio aqui? Como é que foi? A primeira vez foi até hilário, né? Porque na realidade eu trabalhava em banco na época e havia um pessoal tinha informação, queria liberar agências para o norte. Aí eu vinha no avião pequeno para poder olhar pelo norte onde é que podia botar agência no interior do Brasil. E eu cheguei aqui, desci ali, o aeroporto, não era aeroporto, era o campo de pouso, era em frente ao Carmela Dutra. No Caiari, ali no Caiari. No Caiari. Então o avião desceu, mas a gente tinha sobrevoado e Porto Velho era uma cidade muito pequena, não tinha, talvez tivesse uns 25 mil habitantes, algo assim, não dava para botar uma agência de bancária, a gente achava que não dá. Só que na ocasião, o pessoal que vinha com o avião vinha com um cartão para poder abastecer. E não aceitava o cartão na época, era o RB Sabá, eu acho que era RB Sabá. A gente foi obrigado a ficar um dia, ainda era o Porto Velho Hotel, até resolver como é que abastecia. Assim é que, mas eu assim não tinha, naquela época eu não tinha muita ideia de Porto Velho, não. Eu nem quis saber, eu fui pro hotel e fiquei no hotel. Mas tu pensou, Silvio, que depois dessa vida de você aqui, que você viu que a cidade não dava certo para colocar um banco pelo tamanho e tudo, imaginou voltar para cá? Nem sonhava, nem me lembrava de Porto Velho. Essa história que você ia para Paris, mas de Paris pousou em Porto Velho? A questão é que eu sempre tive eu tive uma criação onde eu fui criado no centro de Fortaleza. Meu pai era um gerente de máquina registradora e criou os 2 primeiros supermercados de Fortaleza. Então a gente tinha uma formação muito boa, porque papai tinha tentado fazer da gente colocado em colégios religiosos e colégio militar. Então, basicamente, a formação era francesa, né? E eu era fascinado pela cultura francesa. Então, meu pensamento eu vou embora de Fortaleza, vou para o Rio, e do Rio eu vou para Paris. Então, minha rota era isso. Silvio, você... Eu acabei em Porto Velho. Aí papai sempre brincava e dizia assim, que eu só tinha errado de direção, mas se fosse pensar, a distância era quase a mesma. Quantos irmãos vocês são, Silvio? Bom, meu pai casou-se 2 vezes. A primeira porque ele era pernambucano de origem. Então ele casou-se com a primeira mulher, teve 3 irmãs, era Vanessa, Valéria e Tizá. A Vanessa vive em São Paulo, a Tizá vive no Rio e a Valéria em Fortaleza. Como é que foi sua juventude lá? Porque você nem sempre foi central, né? Mas foi uma esquerda uma época, não foi? Não, isso foi... Sim, conta essa história aí. Mas deixa eu só terminar. Eu tenho mais 5 irmãos. Eu sou mais velho do segundo casamento, meu pai com a minha mãe, Maria Celeste. Então é Silvio, Roberto, Telga, Miédia e Silvia. Então são 8 no total. Agora, realmente, por exemplo, não é... Na verdade, o meu esquerdismo, ele foi um esquerdismo meio derivado de uma situação que eu fiquei. Quando eu entrei na universidade, meu pai tinha sofrido um baque financeiro, então eu já não podia viver no meio do pessoal rico e nem podia viver no meio, não tinha nada a ver com os pobres na época.
Aí eu era muito revoltado, né? Eu não sabia nem bem de quê, né? E lá, por azar, eu estudava à noite, porque eu tinha que trabalhar de dia. Aí tinha um rapaz que tinha sido enquadrado lá no... Foi distribuir jornal e acabou sendo enquadrado pela Polícia Federal na época, eu acho que era 477, era um artigo que eu não nem lembro mais. Aí nessa ocasião, ele ficou na mesma classe que eu quando voltou. E os caras hostilizavam ele. Aí eu já estava assim, já me sentia meio marginalizado. E vendo aquele negócio, eu achava absurdo os caras tratarem um colega daquele jeito. Aí eu fui brigar com os caras sem saber que os caras eram militares que estavam dentro do coisa. Claro que eu apanhei muito. Aí eu comecei a me interessar por Marx. Eu fui um estudioso feroz de Marx, né? Durante muito tempo eu militei com uma série de pessoas que hoje eu acho que já morreram, mas quem mais me influenciou era um dentista famoso de lá, chamado Dorian Sampaio, que foi deputado, era um orientador maravilhoso, ele era um orador fabuloso. O Dorian Sampaio era uma figura ilustre lá do Ceará e eu aprendi um bocado com ele. Silvio, e nessa época você já começou a compor, a escrever? Bom, eu comecei a compor e escrever justamente por causa da universidade. Porque eu tinha uma formação muito sólida. Por exemplo, naquela época se fazia estudo, o vestibular passava por filosofia, história, sociologia. Eu tinha um vizinho que era um juiz, o doutor Eliseu, era um juiz brilhante. E ele, desde cedo, tinha uma biblioteca fabulosa, me dava biblioteca, me conversava comigo, me orientava. Para você ter uma ideia, eu tirei 97,5 em filosofia. Né? Assim, eu tirei 87 em sociologia. Eu tinha lido, já aos 13, aos 14 anos, Margaret Mitchell e O Vento Levou. Né? Que eu fui ler depois, só fui entender lá pelos 17, porque era a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Então eu li Nietzsche muito cedo, né? Muita coisa eu não entendia, mas ficava muita coisa. Aliás, uma das frases que eu carrego no Nietzsche até hoje é uma que ele diz que nada do que é humano me é estranho. Quer dizer, a humanidade, você pode esperar da humanidade tudo. Silvio, de Fortaleza para onde? Não, de Fortaleza, eu na verdade saí de Fortaleza, eu passei um tempo em Belo Horizonte, passei um tempo em São Paulo e passei um tempo no Rio. Mas minha intenção era ficar no Rio de Janeiro. E no Rio você trabalhou na construção do Galeão, né? No Rio eu tive um período breve era um consórcio técnico Simel Estrela. Era o pessoal que construía o Galeão. Mas é uma história fantástica porque eu cuidei de duas coisas que era muito complicada. Uma era cimento, era tanto cimento que você não pode imaginar. E faltava cimento e o pessoal era obrigado a abrir os sacos de cimento. Porque normalmente cimento não vinha, ele vinha um cimento sem ser ensacado. Mas faltou cimento porque estava sendo construído naquela época, era a época da Revolução, e tinha muito dinheiro, principalmente árabe, né? Então isso financiou grandes coisas. Estava sendo feito o Galeão ao mesmo tempo que estava sendo feita a ponte de Rio-Niterói. Aí por isso faltava cimento. Não se sabe a quantidade de cimento, por exemplo, que foi colocado naquela ponte. Sim. Mas aquela ponte também, tu imagina, se eu sonhava com cimento no Galeão, aquela coisa ali para controlar cimento devia ser uma coisa terrível. E outra coisa que eu cuidei foi de FGTS,
e era uma rotatividade muito alta, tinha umas mesas imensas com o nome, rapaz, aquilo era uma loucura. E ainda se batia as guias nas máquinas de escrever. Tu imagina o que era a loucura disso. Então, Silvio, aí você teve esses dois que você trabalhou, mas também o Rio tem uma vida, né? A vida boêmia. Então você conheceu atores, atrizes, cantores, compositores, né? Participou, teve muitas parcerias lá. Como é que foi essa vida? Mas eu conheci, assim, mas não posso dizer que, na realidade, eu tive amizade. Eu tinha admiração por muitos deles e aí eu ia... mais jovem, eu sempre andei perto de uma redação de jornal. Isso é outra coisa Então, eu tinha coragem de chegar com os caras e conversar e perguntar sobre... Então eu lidei com muita gente, realmente. Alguns ídolos, por exemplo, eu não me lembro mais nem o restaurante, mas era no Leblon. Tinha lá uma mesa que era praticamente era do Vinícius. Eu cheguei a ver Vinícius, o Tom Jobim, Toquinho, Chico Buarque, esse pessoal ficava por ali. Eu ia beber perto, porque eu queria, mas eu não tive muita coragem de chegar perto do Vinícius, que era meu grande ídolo na época. Mas lá em Ipanema, você chegou também a visitar os bares que ele frequentava em Ipanema? Ah, sim. Na tem, verdade, bar, na época eu frequentava tudo. Mas eu trabalhei no Chase Mahatma Bank, que era na Ouvidor 98. Então eu descia do Chase e ia, tinha um barzinho do lado ali, era o meu bar predileto, né? Silvio, então mais uma história. Como é que veio para Rondônia? Convite, você veio de novo fazer o trabalho, como é que foi essa história? Aí foi engraçado. Na verdade, eu não queria vir de jeito nenhum, né? Eu não... Já estava casado na época quando você veio? Não, na época eu morava com eu tinha um caso com uma mulher e eu me separei dela e por isso eu fiquei meio assim, né? Porque a separação se deu em parte porque eu ia muito para a noite, bebia muito, aquela coisa toda. Então, eu estava assim, querendo mudar de vida, né? Chego naquelas horas, né? E que mudança então foi feita? Mas eu não sonhava em vir para Rondônia. Eu não sonhava em vir para Rondônia. Mas eu tive um amigo que trabalhou comigo, aliás, eu sucedi ele na Sudene como estagiário, que foi o Marcelino Pontes Moreira. Eu não sabia, mas ele tinha me indicado para o pessoal de um programa chamado Polos Urbanos, um troço desse aí. E nessa época eu estava nessa crise de consciência, mas eu tinha pedido assim um valor que eles não podiam pagar na época. Não sei porquê eles aceitaram a proposta que eu tinha feito e possivelmente era questão de que eles queriam alguém que entendesse planejamento. Então, nessa hora, eles mandaram a passagem para mim e estavam me chamando para vir de qualquer forma. Que ano foi isso? Isso foi no final de 75. Aí, na verdade, eu vim, mas não fiquei. Eu fui contratado não fiquei, custei a ser contratado. Por isso eu assim, fiquei um tempo saindo daqui, pensava em voltar, mas me contrataram em fevereiro de 76. Que era enrolada a contratação na época, eu não sei nem dizer, porque eu não fui atrás. Quando eu vi, estava... Porque na época eles pagavam dois ajudas de custo. Aí não haviam me pago. Mas eu vim, eu fiquei
eu fiquei no antigo Celta Hotel, por conta já do governo naquela época. Aí você foi embora de novo? Aí eu fui e voltei. Voltou. Mas eu fui pouco tempo, porque na verdade era fim de ano, aquela coisa toda, eu caí fora. Silvio, quais áreas que você mais atuou em Rondônia? No setor público? Veja, eu tive sorte porque nesse meio tempo mudou o governo. Então tinha saído o Marcos Henrique e entrou o governo do Coronel Guedes. O Guedes foi um grande governador de Rondônia para mim, porque ele queria fazer de Rondônia um estado equilibrado, um estado que tivesse um desenvolvimento grande, mas em todas as coisas. Aí o que é que ele fez? Ele começou a trazer gente para pensar o estado, né? E nesse negócio de trazer gente para pensar o estado, ele contratou a UNB, ele contratou gente da USP, ele contratou o geógrafo Milton Santos, e ele fazia uma coisa na época o INCRA ele tinha uma importância muito grande porque ele desenvolvia os projetos de colonização. Então, era o capitão Silvio Gonçalves Farias, que era uma figura fantástica, porque era um homem que trabalhava muito e tinha uma ideia de fazer reforma agrária. Na verdade, não tinha nada de reforma agrária porque era colonização. De fato, o que se fez em Rondônia foi colonização. Mas o fato dele ter arrecadado terras e ter feito 7 grandes projetos, fez com que Rondônia tivesse uma ocupação de pequenos produtores, né, que era justamente o lote de 100 hectares. Então isso já dava a Rondônia uma boa distribuição de terra, mas com o planejamento que foi feito pelo Guedes, em função muito do que o Milton Santos pensou, porque o Milton Santos, ele na verdade, a maioria dos municípios hoje que tem no interior de Rondônia, são 52, naquela época o Guedes antes tinha Porto Velho e Guajará-Mirim. Aí o Guedes criou mais 5, mas ele fez um planejamento para distribuir as áreas urbanas pelo estado inteiro, que eram os núcleos urbanos de apoio rural, que na verdade era uma forma de você equilibrar e hierarquizar Rondônia, porque você já tinha 3 grandes polos urbanos em Rondônia: Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, mas não tinha nada para dentro, praticamente, né? Daí, por exemplo, nasceu Rolim de Moura. Era a zona da mata, né? Praticamente nasceram todos os... O que você pensar, por exemplo, Jorge Teixeira, Mirante da Serra, a gente botou o dedo e disse assim, vai ser aqui, vai ser Mirante da Serra. Aí a gente brincava, fazia até, vamos fazer a escola de samba Unidos de Mirante da Serra, tá entendendo? Não se acreditava, eu não lembro agora o nome dele, mas tinha um piloto daqui, conhecidíssimo daqui, o Demarco. O Demarco, nós chegamos para ver onde é que ia ser a nova Ariquemes. Aí o Demarco, a gente fazia um mapa e dizia, nós vamos fazer a cidade assim, 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 assim. Aí o Demarco ria, porque ele não acreditava que Ariquemes ia existir, né? E hoje você vê que Ariquemes é uma cidade fantástica, que é realmente a única cidade de Rondônia que foi planejada. Aí vem uma pergunta que eu sou fã do Jorge Teixeira, isso aí eu sempre falo, sou muito fã dele, mas os fãs, as pessoas que idolatram o Jorge Teixeira,
Não gosto muito do que eu vou lhe perguntar, mas nós sabemos que é verdade. Guedes deixou o Estado preparado e pronto para Jorge Teixeira. Veja, são duas maneiras de pensar completamente diferentes. O Humberto da Silva Guedes, ele pensava no futuro e fazia as coisas de uma forma planejada. Então, por exemplo, o Guedes, ele não deixou entrar BNH aqui. Ele dizia, não se pode na Amazônia tem muitas terras, deixar fazer coisas pequenas, etc. Então, as pessoas têm que fazer habitações adequadas ao Estado. Né? Então, por exemplo, o conjunto Santo Antônio foi feito pelo Teixeira, mas contra tudo que o Guedes pensava, porque ali foi planejado só ser feito 250 casas. Foi feito o projeto. Aí depois ele transformou em 450. Né? Logo em seguida ele foi para o Marechal, né? E aquilo ali, por exemplo, seria uma coisa que não caberia nunca na cabeça do Guedes. O Guedes cansou de dizer, não vou deixar fazer aqui, enquanto eu for governador, não vou deixar fazer aqui, ele dizia que era Pombal, não vou deixar fazer Pombal em Rondônia. Então veja, mas não era só isso, o Guedes, ele criou lá o Centro de Triagem de Imigrantes, lá em Vilhena. Para quê? Para justamente conter a migração desordenada. O cara lá ele conversava com as pessoas, ia ver com o que é que ele podia fazer, para onde ia, para poder, tratava das doenças, aquela coisa toda, para poder fazer um crescimento ordenado. O Teixeira é diferente, o Teixeira não quis saber. O Teixeira, ele mesmo dizia assim, o meu negócio é fazejamento. Ou seja, aí ele disse, vou fazer o Estado e dane-se. E ele chamou gente para vir, quer dizer, na verdade, ele foi um presidente de Estado, porque ele fez o que quis. Ele fez o que quis. Deitou e rolou. Agora, você vê o seguinte, que ele teve sua importância, essa coisa toda. Mas quais as grandes obras do Teixeira que ficaram? Na verdade, você vê, até um centro administrativo que todos os governadores que criaram os estados fizeram, o Teixeira não fez. Né? A grande quantidade de obra que ele teve, que foram as estradas, inclusive o asfaltamento da BR-364, vieram do que tinha sido feito pelo Guedes, que foi inclusive conseguir dinheiro do Polo Noroeste. Até o hospital de base, né? O hospital de base. Ele inaugurou, mas foi o Guedes que praticamente fez. A usina de Samuel, a hidrelétrica de Samuel, estava em fase final. Né? Dizer, se a gente olha para o que é que ficou do governo Jorge Teixeira, a gente vai ver que ficou apenas o prédio inicial do Tribunal de Contas e o ginásio. Exatamente. Agora, Silvio, tem um nome que todo mundo só gosta de chamar, a gente sabe que é poeta, jornalista, escritor, humorista, entendeu? Mas como é que surgiu a questão da UNIR em Rondônia? O senhor participou desse processo? Não, a UNIR é o seguinte, só existia em Rondônia um núcleo de educação do Pará, que ele fazia o esquema 1 e o esquema 2, que era treinar professores para o segundo grau. Então, por exemplo, eu fiz esquema 2 lá no núcleo de educação do Pará. Mas aí foi a iniciativa do Odaci Soares. O Odaci criou o que foi chamado Fundacentro, que era uma autarquia municipal para gerar a Universidade de Rondônia. Essa universidade, essa Fundacentro, foi transformada em CESUR. E do CESUR, o pessoal que dava aula acabou
nascendo da Universidade Federal. Em 81 já existia o curso da Universidade Federal de Rondônia, criado pelo Teixeira, com os cursos de Ciências Econômicas, Administração e Economia. Quer dizer, o começo da Uni, na verdade, ele juntou profissionais daqui que já tinham alguma experiência em ensino universitário, não universitário, mas pelo menos de segundo grau, e aproveitou toda essa gente. Quer dizer, na realidade, praticamente não veio gente de fora, se aproveitou gente que trabalhava no governo para dar aula. Isso. Silvio, e no órgão público, qual foi que você trabalhou com mais destaque? Você fez os seus trabalhos aqui, que todos sabem que você já contribuiu bastante para Rondônia e continua contribuindo. Não, na verdade foi na Secretaria de Planejamento, porque não eu só, né, mas a estrutura inicial de governo, ela foi criada toda ainda no território, pelo Guedes. Na verdade, na estrutura de território só tinha o governador, o secretário de governo e alguns departamentos. O departamento de saúde, de segurança, tinha educação, essas coisas todas. O Guedes começou a transformar o que era departamento em secretaria. Aí ele fez, onde é a Uni hoje, o prédio da Uni, ele fez dali o Palácio das Secretarias. Então, as secretarias antes só funcionavam no governo, no Palácio do Governo e em frente, tá entendendo? Então, inicialmente, ainda no território, eu trabalhei fortemente no planejamento. Então, eu até substituindo o Jorge Elage. O Jorge Elage teve um papel que é de Guajará-Mirim. O Jorge Elage fez um papel importantíssimo, era um cara que pensava muito, ele gerou grandes subsídios para o Estado melhorar. Então, eu substituí o Jorge Elage numa função que era muito importante, que era a CODAN, a coordenação de articulação dos municípios, que na verdade, a partir dela foi que geraram os municípios de Rondônia. Silvio, isso gerou muitos parceiros, inclusive você teve mais parceiros na área jornalística, né? Me fala um pouquinho de uma parceria que você teve, que tem até hoje com o seu Euro, né? Mas você teve também com o Vinícius Dani. Como é que foi essa parceria? Não, eu não tive muita parceria com o Vinícius Dani. Na verdade, eu conheci o Vinícius Dani, como eu gostava de noite, ele também gostava. Essa parceria que eu estou falando aí. Eu conheci o Vinícius Dani ocasionalmente lá no... Aliás, quando eu conheci o seu Euro, por coincidência, estava o Vinícius Dani, eu fui depois estava o Vinícius Dani, estava o doutor Gondim, estava um advogado que eu não sei se morreu, mas nunca mais ouvi falar dele. O doutor Jofeli dançava, que era um espetáculo, e o Dani. Então, esse pessoal era a elite da cidade. Eu era um cara recém-chegado aqui. Eu não tinha coragem muito de encostar. Mas depois eu encontrei o Dani e começamos a conversar, e ele era um cara muito aberto e ficou meu amigo, né? Ficou meu amigo, assim, da gente sempre beber um pouco juntos, quando se encontrava, etc. E tal. E também era muito comum a gente se encontrar no Mercado Central, que eu ia tomar café no Mercado Central. Eu morava no centro da cidade e eu morava com uma república, com alguns amigos, mais 2 amigos. Então eu descia e ia tomar café no Mercado Central. Eu encontrava sempre o Dani fazendo compra pela manhã. Você vê, daí como é que chegou a formação da família? Não, na realidade eu
Só em 78 eu casei com a Mag. Ela chegou, eu acho que um ano antes aqui, ou um pouco, não me lembro mais direito. Eu conheci ela no começo, mas depois de uns 3 meses nós começamos a namorar e não durou 6 meses, nós nos casamos. Aí pronto, aí não tinha mais jeito de sair Quantos daqui. Frutos? Hã? Quantos frutos surgiram? Só 2 filhos, nós temos 2 filhos, o Igor e o Vitor. O Igor é publicitário e o Vitor é economista. E nessa época você atuou muito, depois você conheceu principalmente o seu Euro, o próprio Vinícius, o João Tabernário. Você atuou também muito na área jornalística. Não. Como atua até hoje. É que na verdade é o seguinte, eu nunca deixei de escrever, né? Quer dizer, eu ia até falar para você que eu comecei a escrever por brincadeira. Na verdade, na universidade, tinha muita coisa que eu já sabia e ficava chato. Aí eu não tinha o que fazer, eu começava a fazer versinho. Começou em Fortaleza, né? Isso em Fortaleza. Começava a fazer versinho com o pessoal, com os colegas e com os professores, tá entendendo? Aí o pessoal gostava, aquilo me foi enchendo meu ego e eu comecei a fazer poesia. Aí eu fiz uma poesia que teve algum sucesso lá, né? Que eu mostrava e o pessoal gostava, que era Nascimento, que ela diz assim, a cegonha que me trouxe era frágil, e como ela nasceu eu pesei 5 quilos, ela não me aguentou, de forma que eu já comecei caindo na vida. Minha madrinha, quem primeiro me viu, gritou, é homem e feio. Foi-se a minha chance de ser artista de televisão. E ao notar meu choro desafinado, prognosticou quanto a minha voz haveria de ferir ouvidos musicais. Meu pai, ao ver meu olhar aéreo e os meus gestos inúteis, sentenciou, este desgraçado está condenado a ser poeta. Sim, dessas inspirações, você tem quantos livros hoje? Rapaz, publicados eu tenho 16. Qual foi o primeiro? O primeiro que eu publiquei foi Apocalipse. Bem sugestivo, Apocalipse. Apocalipse é uma poesia. É uma poesia longa, imensa, que era, na realidade, de como é que o mundo vai terminar, né? Na época havia muita inspiração em poetas americanos, né? Porque havia o termo psicodélico estava em voga, né? Então, na verdade, a poesia é assim, né? Dizendo que o mundo vai se acabar e que aí todo mundo vai se unir, todo mundo vai se coisar. O Hitler vai dar uma madeira para os judeus, a Rita Lee vai cantar a cantiga de Niná, esse tipo de coisa. E eu acabava, já naquela época, criticando a Rede Globo, né? E antes do Pampi final, ainda se consegue ouvir da Rede Globo a última lição de moral. Perdura até hoje. Perdura até hoje. Silvio, desse livro, qual foi o que você mais destaca assim, na tua vida, desses todos? Olha, na verdade, é o seguinte, esse negócio é difícil de falar, né? Cada filho Agora, por exemplo, eu gosto muito de Aquarela Rondoniense, que é um livro de contos de Rondônia, né? É o que eu gosto mais. E também Amor, Selvagem Amor, que é uma espécie de... É um romance que se dá entre Porto Velho e Belém. Mas, na verdade, assim, a minha produção de literária, ela sempre foi quase uma terceira ou quarta atividade.
porque eu sempre fui professor, eu sempre tive perto da redação de jornal, como jornalista, e em certos momentos, até para poder conseguir viver, eu tinha que dar consultoria. Então, acontecia a seguinte coisa: você publica um livro custa caro para você publicar. E você só tira o custo dele quando você sai fazendo palestra e vendendo. Então enquanto eu fazia isso, eu podia publicar outro. Mas chegou uma época que eu não podia mais fazer isso, aí eu publicava 1000 exemplares, não conseguia vender, também não publicava mais. Quer dizer, por causa disso, eu tenho uma produção muito grande de coisas que eu não editei, né? Esse ano é que eu estou editando, consegui editar um livro que é junto com o Zé Ramalho, que é o memorial do destemido Alfredo José de Lino Ramalho, e vou a Fortaleza lançar um livro chamado Contos da Era Digital, que na verdade tem o nome principal de Troféu de Caça, que são contos só sobre coisas modernas, sobre WhatsApp, internet, essas coisas todas. Mas eu não publiquei, por exemplo, eu tenho a minha tese de mestrado, ela é O Xadrez da Terra, um estudo da colonização de Rondônia. Ela é muito citada porque o pessoal pega na Uni, etc. Mas eu não publiquei. E eu também não publiquei a minha tese de doutorado até hoje, que é sobre praticamente a hegemonia norte-americana. Como é que os Estados Unidos têm um domínio no mundo e por isso, por exemplo, não sai a saída para o Pacífico. Eu digo que a saída para o Pacífico é um não tema, porque o Brasil não quer tratar disso para não ferir, não ter problema com os norte-americanos. Tanto é que você faz uma estrada supostamente que é saída para o Pacífico pelo lugar mais improvável do mundo, que é sair pelo lado do Acre. Se você tem a produção no meio no centro-oeste, o lógico é você sair em frente, não ir lá pela ponta. Se você falou em publicar, você tem um blog onde você faz publicações, inclusive tu tem um acesso na Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, né? Até você se espantou quando você dá uma olhada nos seus acessos e vê a quantidade de pessoas que te seguem. Mas esse acesso que eu tenho é num blog, porque eu tenho 4 blogs, né? Eu tenho um acesso muito grande da França, na França e nos Estados Unidos, mas principalmente na França, no meu blog de tradução. Na verdade, eu traduzi mais de 800 poesias da América do Sul. Então, no meu blog Viva Poesia, embora eu tenha traduzido também em inglês, francês, principalmente eu traduzo poetas latino-americanos. E aí eu fiquei muito surpreendido, porque assim, você tem eu tenho um acesso que é fantástico tem acesso da Rússia, da Itália, mas principalmente da França, que eu não esperava nunca. Professor, vamos na área política. O senhor tem bastante experiência, escreveu um livro, né, sobre marketing político, o senhor trabalha muito bem com isso, mas o senhor também veio na pele a experiência de ser candidato, né? É verdade. Agora, é preciso entender o seguinte: pretensão e água benta todo mundo tem, né? Na verdade, eu nunca fui, eu sempre fui uma pessoa que eu me importo com os destinos do Estado, eu me importo com os destinos da cidade, mas eu não tenho esse desejo, nessa vocação política. Eu fui candidato em 2002 a senador, mas isso foi uma questão conjuntural.
tinha um amigo que era da Vox Populi, que apareceu por aqui, e ele, na ocasião, fez um trabalho para... Eu não sei nem quem era o governo, ou que partido era, mas ele fez esse trabalho para um governo daqui. Aí ele olhou para as coisas e falou para mim, ó, Silvio, vai ser eleito um político antigo e vai ser eleito alguém para o Senado que vai ser inteiramente novo. Vai ser alguém que vai ser uma surpresa. Aí assim, eu sempre brinco com meus alunos, né? Eu digo porque eu acho que a política é essencial. Então eu sempre brincando com eles, eu dizia, peraí, aqui vocês reclamam de político, mas aqui de vocês, quem é que participa da associação do bairro? Normalmente tem um, né? Quem é que participa de alguma associação de entidade de classe? Normalmente não tem ninguém. Quem participa de algum partido político? Se tiver muito, tem 2, tá entendendo? Digo, ó, vocês não participam também da política universitária. Então veja, quem não participa da política não chega ao comando. Por isso é que 5% das pessoas acabam comandando todo o resto, né? Então, eu sempre brincava com eles por causa disso. E aí, eles olhavam e numa hora lá disseram, não, o senhor tem que ser candidato. Aí eu digo, mas eu vou ser candidato como? Eu não tenho dinheiro para ser candidato, eu não tenho ilusão nenhuma que você não se elege sem dinheiro, né? Só que nessa ocasião, aconteceu a seguinte coisa, de um lado tinha eu tinha ajudado o Bianco a ser governador. Quando eu falei me lançar a senador, ele disse que ia dar algum apoio. Não deu, porque o Moreira Mendes, inclusive, na época, era candidato e ele não ia dar. Mas também o Natanael, ele tinha um acordo com aquela senhora que foi prefeita lá, a Milene Mota. A Milene ia sair para o Senado. Aí o Natanael ia me dar dinheiro para atrapalhar o Moreira Mendes na capital, tá entendendo? Só que ele depois puxou a Milene Mota para vice-governador. Aí eu fiquei sem dinheiro nenhum. Tá? Então aí foi que acabou mesmo. Mas o prognóstico que alicerçou a minha tentativa, na verdade estava certo, porque surgiu a Fátima Cleide. Foi um candidato inteiramente inesperado. Silvio, como é que você analisa hoje a eleição? Eu participei de 7 eleições como produtor, eu vejo uma diferença enorme. Na sua visão, como é que está hoje uma campanha política? Como é que está essa concorrência política hoje para você chegar a uma cadeira? Olha, eu não vejo muita mudança. Mudou muito pouco a legislação. Na realidade, se você continua... Eu até dou conselho às pessoas, se vier me perguntar, se você não tiver dinheiro para sua campanha, 60 dias antes, não entre que você só vai colher dívida. Na verdade, não se consegue fazer política ainda sem dinheiro. Não se consegue fazer política sem dinheiro. Agora vamos para o lado de economista. O senhor participa de muitos trabalhos, consultoria, muita assessoria, né, Silvio? Como é que você vê a economia de Rondônia? Já que, por exemplo, foi outro fato divulgado que continua vários estados no vermelho e o Rondônia ainda está no verde. Como é que você analisa isso aqui? O que o Confúcio está fazendo, professor, para que Rondônia continue pagando em dias folha, pagando os compromissos? Não, aí é uma questão de você respeitar os princípios básicos da boa administração do Estado. Quer dizer, na realidade, não há muito segredo. Você tem que conter suas despesas, você tem que gastar ou que possui ou gastar até menos do que possui. Nesse caso,
o grande mérito do Confúcio é fazer o dever de casa. Ele está fazendo o dever de casa. Mas é preciso dizer o seguinte, de uma forma ou de outra, Rondônia é muito afetada, porque Rondônia não está fora do Brasil. A sorte nossa é que a base de Rondônia, na verdade, ela é muito mais o comércio e serviços, é muito mais a agroindústria. Então, principalmente a agroindústria, você teve esse ano, por exemplo, teve uma safra recorde. Então, isso ajuda bastante a manter o nosso estado razoavelmente bem, né? Ótimo se a gente for considerar a situação geral. Mas Rondônia é um estado que não tem condições ainda, e não vai ter durante bastante tempo, de ter um desenvolvimento se não tiver investimentos federais. Então, quando baixa os investimentos federais, como baixou nessa época, Rondônia sente muito. Silvio, agora deixa eu passar para o outro lado. Ultimamente você teve muito ocupado escrevendo livro, né? Tem o Ramalho, tem o do Seu Euro, né? Você escreveu. Tem mais um agora, do Alto Madeiro, certo? Como é que está a produção do Alto Madeiro? E como é que foi escrever a vida do Seu Euro? Não, o livro Seu Euro, na verdade, foi um livro que, de certa forma, eu paguei uma dívida com o Suede Pinheiro. O Suede, durante 12 fala um anos... pouquinho dessa parceria que nos deixou aqui, mas você saiu muito. O Suede, durante 12 anos, ele escreveu comigo o Candiru do Madeira, que era uma tirinha que saía na primeira página do Alto Madeira, que era a história de um personagem, né, o Candiru, que na verdade vivia pedindo empreguinho, que era uma gozação com que existe certas pessoas, existiu mais no passado, que só vivia querendo trabalhar no governo. Aqui se dizia que todo mundo vivia de contra-cheque, o que não é uma verdade mais, mas no passado se vivia. Então, se dependia muito do político. Então, o Candiru era um cara que vivia atrás do empreguinho, não conseguia encher a cara, era casado com a Tininha, uma lourinha que tinha vários filhos e que só tinha 2 neurônios, o Tico e o Teco. Aí ele, com a vida dessa, ele só tinha um jeito de... Inclusive porque, sem dinheiro, a geladeira dele era como as mulheres da capa do Playboy, via sem nada, nua. Então, o jeito dele era tomar cachaça, né? E aí ele tomava, na verdade, para se compensar, né? Que é uma coisa normal, né? Que era sapupara, né? Tomava uma sapuparinha, né? Para dar um jeito na vida, né? Mas aí, você fez o livro dele em homenagem ao Suede, né? É que o Suede, a gente, eu passei um tempo como redator do Alto Madeira, no começo do século. E o Suede, ele sempre, isso aqui é o livro, que foi um livro que nós lançamos em 2005. O Suede, inclusive, fez essa coisa aqui muito original, que é criar um buraco. E também ele colocava aqui, o Ministério da Cultura adverte, lê, causa espasmo de inteligência. Permanecendo os sintomas, continue lendo. Então, o Candiru do Madeira, 2 anos e meio tapando buraco, são 2 anos e meio da coluna. Mas nós temos mais 2 livros desses que nós ainda não publicamos. Vamos publicar, né? Tem que publicar, né? Tem esse outro aí, que foi justamente o homenagem do Suede, completou a missão dele. Mas aqui é porque ele queria escrever um livro, ele dizia, o Euro, apesar de ser um cara, ele não vai escrever um livro sobre ele. Então ele dizia, vamos escrever para homenagear ele, porque a homenagem só presta enquanto está vivo.
Então eu dizendo, tu quer puxar o saco do euro, eu não vou fazer isso. Silvio, puxando para o nordestino aí, conhecer e do seu Ramalho? Não, o seu Ramalho é outra coisa, o seu Ramalho é uma história interessante. É uma história interessante. O seu Ramalho é uma pessoa que tem um papel muito importante em Rondônia por ter melhorado a genética das vacas Nelore. Mas ele também tem uma coisa que é desconhecida, que ele, de certa forma, é ambientalista. Ele, em grande parte da fazenda dele, incentivou outras pessoas a conservar e recuperar as matas ciliares. Então, o seu Ramalho, ele descende de o avô dele, que foi a pessoa em quem ele se esmerava, era um alferes que perseguiu Antônio Silvino. E ele queria fazer um livro, mas tinha pouco material. Então ele acabou me chamando para fazer com ele. E a gente nós fizemos 2 viagens ao Nordeste, mas não conseguimos um material sólido. Então o livro é mais um memorial mesmo, é uma busca de juntar algumas coisas sobre a família do Ramalho, sobre ele. Acabei botando alguma coisa da minha família, porque encontrei irmão lá. Você viajou com ele, né? Nós viajamos 2 vezes. Conheceu muitos personagens, né, senhor? Nessa vez você conheceu muitos personagens, né? Nessa viagem. Pois é, nós aproveitamos e botamos alguns personagens fantásticos. Né? Inclusive, porque a gente foi fazer a trilha do Cangaço. E nessa trilha do Cangaço, a gente inclusive conheceu um da própria família, um poeta que ele não sabe ler nem sabe escrever, mas fez algumas poesias maravilhosas. Né? E a gente, na verdade, dá uma certa divulgação a ele nesse livro. Porque eu acompanhei algumas fotos, alguns vídeos, por isso que eu falei personagem, que você encontrou certas figuras, né? Que o Brasil não conhece, você encontrou nessas visitas com o Ramalho. Eu acho que você está falando do Pererê do Chifre. Dele, tem uma foi interessante. Não, que é o Pererê do Chifre. A enriquecer mais o livro também. Ajuda. Não, o Pererê do Chifre é um artista plástico. Desafiou o nosso Pedro Soares. Pedro Soares. É um artista plástico que ele é flamenguista. E eu pedi para tirar uma foto dele, ele disse, não, só tira se for paramentado. Fez questão de botar a camisa do Flamengo e um boneco com um chifre e dançar. E desafiou o Pedro Soares. Desafiou o Pedro Soares. Não, mas ele disse que é diferente, porque ele diz que não tem esse negócio de unir chifrudo, não. Na verdade, chifre é coisa para homem, né? Porque, segundo ele, todo homem, de uma forma ou de outra, já foi chifrudo na vida. Eu não sei, né? Mas você que conhece dessas coisas... Não, conheço não. Conheço o Pedro. Conheço o Pedro. Silvio, agora assim, todo mundo sabe, quem conhece eu, que o senhor pesquisa muito a questão de preço econômico aqui de Porto Velho, principalmente Porto Velho, né? Tanto restaurante, bares, locais. Você continua fazendo esse trabalho? E por que você faz esse trabalho? Eu sei que você é economista, mas você tira muito parâmetro por aí pela questão de bares e restaurantes? Rapaz, é o seguinte, primeiro... Shopping, inclusive, se eu tenho uma visão... Não, primeiro isso. Eu nasci praticamente dentro de um supermercado, então, ao contrário da maioria dos homens, eu gosto de ir ao supermercado, né? E eu gosto de olhar como é que é a distribuição do supermercado, preço, essas coisas todas. É uma curiosidade que eu já tinha antes de ser economista e eu continuo a ter. Depois eu tenho um filho que ele tem, lá em Londrina, ele criou o Bodega Quebé inicialmente, que acabou porque era numa área da prefeitura e a prefeitura requereu. E na verdade ele continua tentando o ramo, agora trabalhando mais para... Ele ficou sem dinheiro,
a mãe dele, com um sócio, colocaram dinheiro lá para fazer um troço que o Bodega Faria Lima, que ele dirige, né? Então, eu estou sempre olhando o que é que acontece para estar antenado. Eu acho que, por exemplo, a pessoa ser professor, e nesse ponto eu tenho um apoio muito grande da própria FEComércio, porque a FEComércio, a Fiero, o próprio Sebrae, eu vi nascer, né? Eu vi nascer. Na verdade, até quem começou as duas federações, na época foi o empresário Zé Ribeiro Filho, né? Mas com o apoio do Márcio Marques, que foi uma pessoa que veio com a ideia de fazer lá ele já morreu, inclusive, mas o Márcio, ele teve um papel muito importante porque ele acreditava que tinha que fazer as federações em Rondônia e ele tentou fazer pelo governo, não teve apoio e fez junto com o Zé Ribeiro Filho. Então o Zé Ribeiro, na época, queria que o Luiz Tourinho fosse ser o presidente da Fiero, mas o Luiz não quis, porque ele gostava era de comércio. Então quem foi ser foi o finado Simão Camelo, Frederico Simão Camelo. Mas depois, com a morte do Zé Ribeiro Filho, o Luiz acabou sendo presidente da federação. Então, a federação, ela tem muita informação econômica, quer dizer, ali para mim é uma fonte importante de coisa, e justamente do que, de certa forma, eu gosto. Então, eu me nutro muito em informações que a FEComércio cria. O senhor trabalhou com quase todos os presidentes que passaram pela FEComércio, né, que são falecidos hoje, e hoje você continua com o Ranieri. Como é que trabalhar com o presidente Ranieri? Não, eu tive relações com todos eles, mas o Ranieri é uma pessoa muito mais jovem, né? Quer dizer, os outros todos, a comparação é complicada, sim. Porque, por exemplo, o seu Luiz Tourinho, ele era um gênio, mas ele era um gênio da época ainda do Homem de Papel, tá entendendo? O Zé Ribeiro Filho era uma pessoa que tinha interesse, inclusive, por esculturas antigas, móveis antigos. Era um cara que tinha uma cultura mineira profunda, ele era mineiro. Então, é diferente, por exemplo... Já era outra... cada um foi diferente do outro. O Teixeira era um comerciante típico, ele só sabia vender cerveja. Aí você pegou essa experiência, você tem essa experiência dentro da FEComércio e você frequentou muito a parte do tudo também para enriquecer esse seu lado. Mas disso tudo aí ele tem o livro, O Buraco, né? Que justamente era tomando sua pinga ali, pinga aqui, e daqui surgiu também essa ideia, né? Porque você já tinha a ideia na época do Suede, né? Mas nunca conseguiu realizar. Não, na verdade, ele só pegou daqui o nome que o Suede queria. Porque o Suede quis fazer um bar. E, na verdade, eu não queria mexer com o bar. Ele queria fazer comigo, eu não queria mexer com o bar. Surgiu, na verdade, por causa do Lito Casara. Porque a gente ia ali nesse barzinho aqui do Alain, o Lito, nos sábados, num sábado como esse, ele ia tocar ali. Então, ali é um bar de futebol. Aí o que é que acontecia? Havia um certo conflito da gente ficar tocando e o pessoal querendo assistir o jogo. Uma dessas vezes reclamaram e ele ficou chateado e disse que não ia mais tocar lá de jeito nenhum. Aí inventaram, não, vamos arranjar o local para tocar nos sábados, etc. e tal. Só para os amigos? Só para os amigos. Aí o Marcos arranjou esse local, que era um buraco mesmo, né? Então,
começou a falar em que nome era buraco, botaram logo o nome de ele pegou do Suede o nome do buraco Candiru. Mas não era para ser um bar, não. A gente estava querendo fazer um local para reunir. Só que na primeira vez que abriu, a gente comprou cerveja e logo que começou a tocar, deu 70 e tantas pessoas. O Marco entrou em desespero. Não, aí o Marco começou a organizar para pegar algum dinheiro com o pessoal para comprar cerveja, porque a cerveja acabava. Tá entendendo? A gente tinha comprado cerveja, depois 20 pessoas, 15. Aí foi nesse negócio. Criou a confraria, então. Criou a confraria. Só que nesse negócio que era a confraria não estava dando, porque, não, a gente tem que comprar comida, fazer alguma coisa e quem é que vai entrar com dinheiro, né? Então, ficou, não, vamos fazer, alguém tem que administrar. Alguém tem que assumir isso aí. Aí veja, eu digo, eu não quero nada. O Lito não queria nada, ele ficou com a bomba. Sobrou pro Marco. Sobrou pro Marco. Aí no começo ele não gostou muito, mas acabou gostando. E está até hoje, né? Depois ele organizou, fez tudo. Tem uma coisa interessante, né? Como o próprio Lito já falou diversas vezes. É a questão do chorinho, né? Aqui veio agora um ponto de referência do chorinho. Mas não é só chorinho, não, né? Sim, criou uma banda aqui. Não, tem faz um carnaval aqui muita gente vem fazer aniversário. O carnaval, né? É o segundo carnaval já agora, né? Mas não é só o carnaval, por exemplo. Na verdade aqui tem reúne da fama, né? sim. Da fama, tem o patrono aqui. Reúne um bocado de gente, né? Que são amigos, etc. Na verdade, é o seguinte, de certa forma, faltava um lugar, desde que acabou o Bangalô, faltava um lugar que reunisse as figuras da cidade. Boêmio, contador de história, pescador, essa coisa toda. Aqui virou esse ponto. Por isso que já teve homenagem do seu Euro, teve várias homenagens aqui, né? São aniversários comemorados aqui. E o aniversário de Fernando Casal foi comemorado aqui. E a banda que tem agora tem um grupo que até conseguiram transformar o Carlos Henrique em músico, né? Uma coisa é difícil, mas eles conseguiram. Não, mas eu não falo isso. O Carlos Henrique, na verdade, ele tem um ouvido bom e é um tocador de pandeiro bom, muito bom. Muito bom. Bom, vamos deixar essa questão Silvio, e na área de lazer, assim, na área do esporte, o que você gosta de fazer em Rondônia, Silvio? Além, você é um bom apreciador das coisas boas. O que você gosta de fazer que ainda dá para fazer em Rondônia? Veja, na realidade, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de um bom jantar, eu gosto de um bom filme, né? Eu gosto de um bom teatro. O teatro aqui ainda é uma coisa complicada, né? Mas você tem aqui muitos bons artistas, né? Você tem principalmente gente que canta muito bem. Então eu gosto, por exemplo, de ouvir o Gilson cantando. Você tem músicos de excelente qualidade como o Paulinho Batera, como o Bira, Lourenço. Eu gosto de ouvir a Gioconda cantar. Tem uma porção de gente boa. Catê para mim é o maior cantor de bolero do mundo. Então, pouco com essa também de investimentos nessa área da cultura aqui, né? Assim, principalmente na noite, né? Você ajudam e proporcionam esse momento em alguns bares, restaurantes não fazem isso. Mas é muito pouco ainda para eles, né? Não, mas hoje está se diversificando muito, né? E na realidade realmente precisaria de uma política pública melhor para isso. Mas não é só aqui que não existe, né? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, que são poucos lugares no Brasil, como Fortaleza ou a Bahia, o Rio de Janeiro,
eu não digo nem São Paulo, mas mesmo São Paulo e Rio, por exemplo, embora tenha uma certa apoio para os artistas locais, na realidade esse apoio não é tão grande quanto a gente pensa. Porque a não ser que a pessoa tenha nome, é difícil ele ser ajudado pelo governo. O que não acontece lá no Ceará, o que não acontece na Bahia, onde eles valorizam realmente os artistas locais. Silvio, e você é vovozão, né? Hã? Você é vovozão, né? Eu sou Ceará. O outro time, que eu não sei se vai falar o nome, é por opção, né? Só... Eu não lembro o nome do time. O outro time é um dos times mais gloriosos do mundo, que é o Vasco da Gama. Meu Deus do céu. Você falando isso aqui, no buraco do que você falando uma coisa dessas. Rapaz, é terrível, rapaz. Aqui no Boteco da Grife, né? Silvio já denominou, além da Crofaria, o Boteco da Grife. Rapaz, é engraçado. É só você ver o retrospecto. 10 últimos jogos entre Vasco e Flamengo. O Flamengo ganhou um. O cara ainda tem coragem de falar do Vasco. Silvio, só para encerrar, ou seria a última pergunta, mas como é que você analisa a atual situação econômica do Brasil? Sabe que politicamente o presidente é massacrado, mas eles acham que a economia não anda com a política, e anda, né? Anda, claro. Agora, como é que você analisa isso? Não, o que acontece é o seguinte, evidentemente eu não morro de amores pelo Temer, mas a verdade é que ele está fazendo o que é possível, né? Então, os 2 anos de gestão, os 2 últimos anos de gestão da Dilma foram um desastre. Você teve quase 8% de queda do PIB. Isso voltou aos níveis de 2011. Então, o Temer está recuperando isso e tem recuperado, queira ou não. Na prática, a gente vai ter esse ano, não vai ter 1%, mas já é crescer, não é cair. E pelo andamento das coisas, baixando a taxa de juros como baixa, a inflação sob controle, certamente no ano que vem nós vamos ter um crescimento de 2,5%, 3%, o que já é uma melhora significativa. Não é bom, mas é uma melhora significativa. É até a recuperação mais rápida do que poderia se esperar, porque destruir é fácil, você reconstruir é muito complicado. Durante a entrevista, o bate-papo da entrevista aqui, o senhor falou da questão do Estado de contra-cheque. É uma das coisas que o senhor sempre fala, que muita gente ainda continua afirmando: Rondônia vive de contra-cheque. O senhor sabe que não é bem assim, explique para eles. Não, a questão é clara, basta você olhar para os números. Quer dizer, na realidade, o servidor público hoje ele tem um salário que foi muito achatado, né? Quer dizer, se você pegar dados do IBGE, a média salarial do servidor público de Rondônia é 1.000 e qualquer coisa. Isso não sustenta ninguém. Na realidade, hoje, Rondônia, Porto Velho principalmente, é uma cidade, é uma capital de comércio e serviços. Então, as pessoas não têm noção do que é que acontece. De onde é que se arrecada dinheiro aqui? Se arrecada dinheiro com energia, se arrecada dinheiro com comércio. O Estado não gera riqueza, não gera produção. O Estado, a rigor, o dinheiro dele vem do imposto. O que é isso? É o que ele toma da produção, entende? Então, na realidade, se o Estado investe, aí é muito significativo. Se ele não investe, a coisa fica ruim. O Estado de Rondônia, ele está aí, aos trancos e barrancos, investindo alguma coisa. Mas nós perdemos muitos investimentos federais. Então o Estado sente. Mas é claro que se você tirar o consumo
e o dinheiro que o governo paga, vai se sentir muito. Mas ele não é o predominante na economia de Rondônia. Hoje, na economia de Rondônia, o comércio e serviços, ele tem um valor muito maior. E em Porto Velho, principalmente, Porto Velho virou uma capital universitária. Você tem o que é incomum em qualquer canto. Você tem 3 universidades, 3 faculdades de medicina. Faculdade de medicina, só uma, por exemplo, mudou a cidade de Londrina, né? Quer dizer, começa porque é uma faculdade muito concorrida, onde quem acaba passando, só 10% é daqui. Quase 90% vem de fora, vem concorrer aqui e passa. Aí a pessoa vem para cá, tem que arranjar local, tem que pagar, duas tem que pagar a mensalidade, que não é barata, e tem que consumir aqui. Só isso já muda muito o rendimento da cidade. Mas é preciso ver que por aqui passa grande parte da produção que vem da Zona Franca de Manaus e passa 4 milhões de toneladas de soja, que não é brincadeira. Então, tudo isso faz com que o nosso porto seja o maior porto fluvial do Brasil. Certo. Silvio, agora tem um assunto interessante. Quando você acumula esse Âmega, a Lotofácil, você tem uma turma de seguidores ali, tudo te procurando, Silvio, o bolão e o bolão. Você está virando um expert em tentar fazer cálculos para sair os 6 números. Tem uma galera que fica direto confiante no teu trabalho. Não, aí veja, aí é uma coisa muito complicada. Na realidade, você não tem como ganhar na loteria se você não jogar constantemente e não jogar alto, né? Quer dizer, veja, o que a gente faz é um exercício que tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo de jeito nenhum, que é justamente você tentar cientificamente diminuir as probabilidades. Como é que se diminui as probabilidades? É justamente, por exemplo, se for num jogo como a Lotofácil, tem certas singularidades que elas se repetem e outras não. Praticamente em 3 jogos todos os números saem. Então você precisa estar atento e buscar uma forma de tentar prever as tendências. Mas isso daí é muito complicado, porque probabilidade é uma ciência de grandes números. Então, no curto prazo é muito difícil prever tendência. No longo prazo a gente sabe que vai dar o que se espera. Certo. Silvio, escritor, poeta, tem tantas funções. Eu tenho uma pergunta, você já passou, vários acadêmicos passaram com você na Uni. Como é que é esse trabalho que você tem na Uni como professor, desse longo todo? Qual a experiência tirou? Você não parou ainda de lecionar, né, suas aulas? Como é que é o professor Silvio lá na Uni? Então, veja, a Uni ela tem um papel extremamente importante em Rondônia. Eu acho que ainda vai ter mais ainda. Mas a Uni, ela carece ainda de uma mudança muito grande e que é complicada. Eu até vejo, por exemplo, o nosso reitor, que é uma pessoa preparada, o Ariotti, mas eu vejo assim como um missionário, porque ela não tem recursos para fazer o que deve fazer. Não é só ela. As universidades do Brasil inteiro estão passando por um problema muito sério. E isso, de certa forma, veio com um desmonte da universidade que foi muito grave
no governo no governo petista, né? Por quê? Porque ele dividiu certas universidades e passou certa parte dos recursos para as IFROS, né? Quer dizer, então, o recurso que a universidade tinha, a modernização que devia acontecer dentro da universidade, ela aconteceu nas IFROS. Então, as universidades, elas continuam sem ter um aparato tecnológico, por exemplo, vídeo, uma internet boa, um bom sistema digital. Você continua dando aula como se dava aula no século passado. Então, eu gosto de ser professor, eu acho... Justamente isso. O doutor Silvio, como é que é o doutor Silvio? Qual a experiência? O que é que você leva desse tempo, desses acadêmicos que você ajudou a formar? Que, inclusive, às vezes, se eu estou na rua, a pessoa vem e cumprimenta, você olha assim, foi meu professor. Tem muita gente que passa para você. Eu tenho respeito pelo doutor Silvio. Eu tenho muito orgulho de uma série deles, né? Inclusive, hoje mesmo na universidade, você tem, nesses últimos 2, 3 anos, eu tenho alunos que são brilhantes. Na realidade, eu tenho pena de que no Brasil não se tem uma universidade à altura para melhorar essa coisa. O pessoal diz assim, ó, está piorando cada vez mais o aluno universitário. Há uma certa razão nisso, mas também é porque mudou o estilo do aluno. O aluno hoje é um cara interessado em imagem, é um cara interessado em coisas que ele desperte atenção. Ele não está mais disposto a ser 1 hora num quadro escrevendo. E é o que a gente tem, está entendendo? Então, infelizmente, a universidade não tem esse ambiente onde você possa utilizar mais a questão da internet, a questão digital, porque hoje até você teria que dar aula com cinema, dar aula com vídeos, dar aula com essas coisas todas que o cara quer assistir. O cara não gosta mais de estar simplesmente ouvindo alguém falar. Hein, Silvio? Voltando só à poesia, para a gente caminhar para o encerramento, aqui do História de Opinião, uma história muito boa do professor Silvio. O Grupo Bemol usou poemas seus, né, poesias suas, nas correspondências deles, nos cartões, né? Na Qual verdade... foi a emoção de você ver? Por exemplo, eu recebi cartão de aniversário quando eu vejo aqui aquelas suas poesias. É verdade, mas isso daí foi... Na época eles fizeram de vários estados e pediram uma série de poesias de poetas daqui. E eu mandei as minhas e, por sorte, teve uma poesia Alvorecer que eles colocaram quando a pessoa aniversariava recebia. Mas com a situação econômica ruim, eles diminuíram esse programa. Inclusive, eles faziam... Eu cheguei a dar palestras aqui no shopping, onde eles tinham cursos que eles davam para os clientes. Parece que isso também desapareceu. Silvio, bem rapidinho, você já falou de futebol, mas um ping-pong aí, porque aí todo mundo sabe que você tem o meu gosto. Um filme. Um filme? Rapaz, eu diria O Poderoso Chefão, sem pensar. Música, Embarcação. Autor ou livro? Autor. Rapaz, tem tanto livro maravilhoso, mas qualquer um da Cecília Meirelles. E compositor? Compositor, olha, eu vou ficar, só porque me veio a cabeça aqui, eu vou ficar com Mozart.
Cantor ou cantora? É? Cantora. Maria Bethânia. Isso. Agora, para encerrar, eu vou dizer, poesia tem que ser uma do Silvio. Silvio, tem alguma poesia para encerrar esse bate-papo? Eu posso falar uma poesiazinha que é, na verdade, uma brincadeira, né? Vamos aproveitar o som que o Marcos colocou aqui pra gente. Até agradecer ao Marcos que cedeu o buraco. O Marcos cedeu o buraco aqui dele, o buraco do Candiru, né? E fez um fundo musical muito bom para essa excelente. Aproveitando aqui, choveu hoje, tá uma chuvinha interessante. O Silvio, inclusive, vamos colocar, né? Veio todo bonito, se perfumou todo, tá cheiroso. Só essa entrevista. E o Marcos falou, viu? Você tá bem cheiroso, tá bonito. Bom, de fato, por exemplo, tem um monte de poesias que eu gosto, mas essa daqui é a mais adequada para terminar essa brincadeira aqui, que chama-se Teimosia Poética. Bem, posso nem dizer que sou um resistente, no máximo, talvez, um sobrevivente. Alguém que ainda acredita que a vida podia ser melhor e mais bonita, apesar da desilusão que cresce. Ainda não sou o velho que aparento. Pela juventude dos meus ideais, por alimentar os sonhos que acalento, por buscar além da falta de fé, mais. E mesmo quando a vida e os versos me parecem tão sem cor, ainda tento buscar no amor uma forma de fazer uma poesia melhor. Isso. Agora é o seguinte, eu esqueci de uma coisa, todo buraco. Uma bebida. Uma bebida, sem dúvida, eu hoje fico com um bom vinho. Um prato ou um tira-gosto? Não, um vinho, tinto. Né? Mas com vinho tinto? Um vinho tinto. Chileno, um tem taná, pode ser chileno. Aliás, o uruguaio Marco James, até muito você bom. Citou que muitos vinhos importados estão mais acessíveis que os vinhos nacionais. Não, os vinhos importados estão mais acessíveis que os nacionais. Apesar de você hoje ter cada vez mais vinhos nacionais de muita qualidade. E um prato? Um prato, sem dúvida, eu vou ficar com um prato genuinamente amazônico, com a maniçoba. Eu adoro a maniçoba ou uma boa tartaruga. E o tira-gosto? No buraco não tem tira-gosto, né? Patinha de caranguejo. Eita, Marcos, tá bom. Silvio, tem mais uma aí pra... E o tacacá. Tem mais uma aí pra gente pegar esse final de tarde? Mais uma para esse final de tarde? Pode ser. Vamos lá, para encerrar isso aí. Para encerrar, eu vou fazer uma elegia a Porto Velho. Isso, ótimo aí. Esta cidade de quem todos reclamam e parece que ninguém ama é a minha cidade. Não sei o que ela tem, nem o que me ofereceu, que não seja talvez um pôr do sol que distribui cores de Rembrandt. Minhas maiores alegrias, os doces momentos que já esqueci, porém que fizeram a vida valer a pena. Esta vontade eterna e sempre não pequena de viver mais, uma tristeza vaga e este calor aconchegante que vem do céu azul que de repente se apreteja e se transforma em vento e chuva, suando docemente como um salmo em uma igreja. Sei que ela não é tão bela como deveria, mas quem é esta cidade assim, mesmo parecendo suja, feia, mal acabada em eterna construção, tem o dom de ser a minha terra amada e há sempre de ser linda para mim e viver eternamente no meu coração. Esse é o professor Silvio.